Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa da Safras News. Estamos dando início a mais um Conversa com Analista. O assunto dessa edição é o mercado de soja e eu converso com o analista de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Boa tarde, Luiz Fernando, tudo bem? Olá, Dion, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de soja aí que está demonstrando firmeza, né? Falar um pouco sobre isso. Tá certo. Vamos lá então, Luiz. Vamos começar então falando um pouco sobre os fatores que estão determinando esse comportamento do mercado nesse momento. Teoricamente, o desenvolvimento da safra americana vem sendo bom. Então, o que que vem dando sustentação a esse mercado no momento, Luiz? Pois é, Dylan, aí a gente tem que falar de dois pontos, tá? Primeiro é que, apesar de Chicago estar mais fraco agora, a gente tem preços firmes no mercado interno brasileiro, Sim. né? Principalmente, aí eu já respondo a tua pergunta, pela questão cambial. Vamos lá, câmbio saiu aí da mínima do ano de 4,80 ali por meados de fevereiro para 5,70 agora no início de, praticamente 5,70, né, no início de julho. Agora está um pouco mais fraco, a gente está falando de 5,45, 5,40, né, nas últimas sessões aí. Mas ainda é um câmbio bastante valorizado. Então, esse câmbio mais alto explica muito do porquê a gente tem preços bem mais elevados agora do que há 2, 3 meses atrás, né? A gente não está no melhor preço do ano nesse momento. O melhor preço do ano foi agora no início de julho, exatamente quando o câmbio atingiu a sua máxima do ano, né? Muito próximo de 5,70. Agora, com o câmbio um pouquinho mais fraco, naturalmente a conta para a formação do preço interno piorou um pouquinho, até porque a gente também tem um Chicago mais fraco, e aí já entrando, né, na questão de safra americana, como tu colocou, que veio se desenvolvendo muito bem, inclusive nessa semana a gente teve melhor nas condições de lavouras. Então, a verdade é que não dá para a gente falar de problemas na safra americana, né? É importante destacar que a gente tem o relatório do USDA agora, no dia 12 de julho. É um relatório que deve trazer a nova área, né, que o USDA trouxe lá no final de junho, com uma área um pouco menor do que ele vinha trazendo anteriormente, né, desde a intenção do plantio de março. Mas ainda assim é uma área que traz o potencial de uma grande colheita americana, uma grande produção americana. Não vai ser a maior da história, mas pode estar aí entre a segunda ou terceira maior da história se o clima continuar positivo. Então a gente tem de um lado o câmbio ajudando, prêmios de exportação ajudando, né? Porque a gente está com uma exportação muito forte no Brasil. O primeiro semestre, inclusive, surpreendeu, ficando acima da expectativa. A gente espera que agora, no segundo semestre, o ritmo de exportação caia um pouco, mas mesmo assim a gente vai exportar tudo que a gente pode. A demanda continua muito firme pela soja brasileira. Não chega a ser uma surpresa isso, né? Mas como a gente tem Uhum. uma produção menor nessa temporada, a gente tem menos oferta disponível para ofertar para exportação. E obviamente que essa menor oferta disponível também traz esse ambiente, né, de disputa entre exportação e mercado interno, que a gente precisa, né, honrar os nossos compromissos com o esmagamento, que tem um esmagamento forte nesse ano de novo. Então, essa briga entre exportação e esmagamento, diante dessa demanda por exportação forte, aquecida, traz prêmios melhores. Inclusive, a gente espera a continuidade dessa melhora dos prêmios agora no segundo semestre, à medida que a gente for se aproximando do final do ano e a soja for acabando, entre aspas, né? Então, Sim. realmente, a gente deve acabar o ano aí com estoques bem apertados, o que deve trazer um suporte para preço. Mas, claro, a gente não pode esquecer de Chicago, né, que é o principal balizador do preço internacional aí, e a tendência para Chicago nesse momento é de um Chicago mais fraco aí, se o clima continuar positivo nos Estados Unidos, como tem sido até o momento. Luiz, voltando um pouco em relação ao câmbio, o câmbio chegou a 5,70, que foi o grande balizador do mercado no mês de junho. Praticamente todo mês de junho foi marcado por essa elevação do dólar. O produtor aproveitou esse momento, aproveitou esse repique, voltou a negociar. Como é que foi o ritmo da comercialização nesses últimos dias? Voltou sim, o produtor voltou a aproveitar, né? Ele já tinha aproveitado ao longo de maio, porque ao longo Uhum. de maio a gente teve também um ambiente positivo, também por Chicago, né? A gente teve momentos positivos de Chicago, Chicago Sim. especulando um pouco com o clima na América do Sul, com a questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, algum momento especulação com embarques mais lentos na Argentina por conta de greves e tudo mais, e alguma especulação também com o clima nos Estados Unidos, acabou trazendo um ambiente mais positivo para Chicago, que ajudou a comercialização ao longo de maio. Mas em junho, né, com o Chicago um pouco mais fraco,
o que ajudou foi o câmbio. Então, o produtor voltou a aproveitar, sim, um pouco menos que em maio, mas ele continuou aproveitando, tá? Inclusive, a gente recentemente lançou nosso número de comercialização. A gente está até o momento em torno de 72% da safra brasileira comercializada. É um pouco atrasado ainda frente ao ano passado, ou a média de 5 safras, mas é um número bem melhor, né? É um atraso bem menor, na verdade, do que a gente vinha vendo. Tá? Então, a gente está aí com 72% da safra comercializada, foi um avanço importante aí de em torno de 8 pontos percentuais de maio para junho, né? Em maio tinha sido um pouco mais, mas isso mostra que o produtor acabou aproveitando, sim, ele está atento ao mercado, está aproveitando essa ascendência dos preços, né, ou essa curva ascendente dos preços brasileiros para negociar. Então, foram sim, essas últimas semanas foram bem favoráveis com relação à comercialização no Brasil. Bom, como tu colocou, Luiz, a gente tem o relatório do Departamento de Agricultura na sexta-feira. Além de acompanhar esses números do USDA, esses números em relação à oferta e demanda, principalmente dos Estados Unidos nesse momento, né, que é o que o mercado vem voltando mais as atenções, o que mais a gente pode ficar atento em relação aos pontos que podem modificar ou ao menos confirmar esse bom momento de preços no mercado brasileiro, Luiz? Pois é, eu acho que a gente não deve ter muita surpresa nesse relatório, tá, Dylan? Claro, o USDA, né, a gente sempre pode esperar Sim. alguma novidade aí, ele às vezes nos surpreende, né? Tem sido assim recentemente, mas eu acho que especificamente nesse relatório a gente não deve esperar muita surpresa. Eu acho que paralelamente aos números americanos, que são os números mais importantes, né? Número de produção, de demanda, de estoque, que inclusive deve ficar um pouquinho abaixo do que ele trouxe no relatório anterior, a gente pode ter uma atenção especial com o número brasileiro de produção. O uso ainda está com 153, mas é possível que ele contemple mais ou melhor as perdas no Rio Grande do Sul, que ele não contemplou muito, aparentemente, no relatório anterior, e reduz um pouco mais. Então, eu apostaria, e nós aqui de Safra estamos apostando numa produção aí mais próxima de 151, que, em se confirmando, pode ser um fatorzinho aí positivo, né? No curto prazo, não tem o potencial para mudar rumo de Chicago, mas pode ser que, se confirmando uma oferta brasileira menor, com uma produção menor, pode ser que a gente tenha algum repiquezinho aí em Chicago, mas nada que vá mudar o rumo. E o outro fator é a demanda chinesa, que está muito forte, né? Como eu coloquei, né? Os Uhum. números brasileiros mostram isso. É possível que o uso aumente um pouquinho o potencial de importação chinesa, né? Ou a expectativa de importação chinesa para esse ano. Não é muita coisa, 2 milhões de toneladas, mas é um número que pode chamar atenção, tá? Até porque, Dila, a gente tem que começar a falar de uma questão importante, que é a eleição presidencial nos Estados Unidos, né? Que é Sim. ali por outubro, novembro. E a gente tem a tendência aí, aparentemente, de o Trump voltar, e a gente lembra como foi o primeiro mandato dele, né, quando a gente teve a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, é possível, sim, que a China já comece a se preparar, né, para uma nova eleição do Trump, aumentando as suas compras. E pode ser que o movimento que a gente está vendo já nesse momento de uma demanda forte chinesa, pode ser que seja ela já se preparando para isso. Então, é possível a gente ter algum aumento de demanda chinesa aí, o USDA trazendo isso no relatório, né? Exatamente contemplando essa possível eleição do Trump, né? Se preparando para isso. Então, pode ser um fatorzinho mais positivo aí também. Também acho que não tem potencial para mudar rumo de Chicago, porque o que manda em Chicago agora é clima nos Estados Unidos, é a produção americana, mas pode ser que a gente tenha aí esses dois fatores aí de produção brasileira e demanda chinesa, e caso, né, o USDA confirme corte e aumento corte de produção e aumento de importação, pode ser que a gente tenha aí um repiquezinho ou um suporte aí de curto prazo para os contratos em Chicago. Falando no clima nos Estados Unidos, há algum ponto de atenção ou condições favoráveis ao desenvolvimento? Tem alguma coisa que merece atenção aí no mercado, que pode mudar essa curva de Chicago? Para o mês de julho, aparentemente o clima deve continuar positivo, tá? Ou para o restante do mês de julho. A gente não vê, por enquanto, nenhum mapa feio assim para os Estados Unidos. A gente está vendo chuvas não tão boas, né? Não tão volumosas como foram nos meses de maio e abril, mas ainda chuvas, mas de maio e junho, desculpa, mas ainda chuvas importantes atingindo a maior parte do cinturão. Eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento à questão das temperaturas, né? A gente teve uma onda de calor recente. A gente não tem uma previsão da volta dessa onda de calor aí nos próximos 10 dias, 14 dias, mas é possível que isso mude. Então, isso pode chamar um pouquinho de atenção. E para o mês de agosto, Dylan, eu acho que aí sim tem um ponto de atenção maior,
que alguns mapas estão mostrando um mês de agosto um pouquinho mais seco nos Estados Unidos. E o mês de agosto, né, a gente sabe que é um mês muito importante, principalmente para a soja, né, que é um mês de definição de produtividade final da soja aí. Então, é um momento que não pode faltar chuva. Então, pode ser que, em se confirmando um clima um pouquinho mais seco ali por agosto, a gente tenha um mercado um pouquinho mais nervoso, tá? Mas eu acho que ainda um pouquinho cedo para confirmar qualquer coisa. Por enquanto, clima muito positivo, condições de lavouras, inclusive, bem acima do ano passado, bem acima da média, inclusive, para essa época do ano. E isso mostra que né, a safra norte-americana está se desenvolvendo muito bem e não dá para falar em nada nesse momento a não ser uma safra cheia nos Estados Unidos. Tá certo, Luiz. Te agradeço pelas informações do mercado e lembro a quem está nos assistindo que nessa semana ainda nós teremos um relatório pré-USDA, que o Luiz Fernando vai estar junto com o meu colega, com o Alessandro Carvalho, detalhando um pouco mais a estimativa sobre o que pode acontecer no relatório. E também nós teremos uma live especial na sexta-feira, 14 horas, com os analistas de safras e mercados, incluindo o Luiz, a live sobre os primeiros números de safras para a intenção de plantio na temporada 2024-2025. Teremos os primeiros números da soja, o sentimento, como o produtor está vendo a atual situação do mercado e para que lado ele vai pender. Luiz, quer reforçar o convite aí para o pessoal acompanhar na sexta-feira a live? Live muito importante, né, Gilan? Tradicionalmente, aí, Safra sempre larga os seus números, né? Divulga seus primeiros números para a nova temporada em julho. Esse ano não vai ser diferente. Então, é o primeiro norte que a gente vai ter com relação à nova temporada brasileira. Então, certamente vai ser uma live bem legal aí de todo mundo acompanhar. Convido a todos, então, a ir no site de Safra, safras.com.br, tem um banner lá, se cadastre para acompanhar a live. Além de ter os números, você terá a oportunidade também de perguntar, ter suas dúvidas sobre a primeira intenção de plantio, por que deve aumentar a soja, deve cair soja, deve subir milho, não sei. A gente não sabe ainda, nossos analistas estão a campo e na sexta-feira teremos esses números. Além de soja, primeira safra de milho, primeira safra de feijão, a safra de arroz, números para o algodão e também teremos uma atualização da estimativa para a safra de trigo. Todos os analistas estarão à disposição de vocês para responder os seus questionamentos e tirar as suas dúvidas. Luiz, muito obrigado pela entrevista e vamos acompanhar esse mercado, muita coisa ainda pela frente, Departamento dos Estados Unidos, de Agricultura dos Estados Unidos, live de safras, a semana promete muitas reviravoltas, muitas atenções para o mercado de soja e também dos demais grãos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gilan. Um abraço. Até sexta-feira.